Olá, boa tarde. Como vocês estão? Então vamos mais para um bate-papo. Deixa eu fixar aqui o comentário. Vamos chegando, turma. A importância da água para nossa saúde física e mental. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Estou só fixando aqui o comentário. Pronto. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Tiago, que prazer encontrar você por aqui. Hoje, no nosso bate-papo, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da água para a nossa saúde física e mental. E por que eu trouxe esse tema hoje para vocês? Porque é uma dificuldade que eu estou encontrando na minha prática no consultório de alguns pacientes em estarem implementando esse hábito na vida deles. E aí eu penso que pode ser também uma dificuldade de muita gente. Então hoje eu vim conversar um pouquinho com relação a isso, a importância desse hábito em nossa vida, tá? Primeiro de tudo, eu vou partir do princípio de que 70% do nosso corpo é composto por água. Só por aí já dá para a gente perceber a importância de que esse elemento tem na nossa saúde. Ou seja, se não tivermos água, o nosso corpo ele não vai funcionar. Para funcionar, ele vai precisar de água, certo? Então, só por esse princípio, já era o suficiente para a gente aprender e colocar em prática a questão de beber água. Aí algumas pessoas dizem assim, eu bebo água, eu não bebo essa quantidade suficiente. Então, qual seria essa quantidade suficiente? Já vamos começar por isso. Isso depende muito, certo? Essa questão de quanto se deve beber água, ele deve ser analisado de forma individual. Por quê? Porque vários fatores eles vão influenciar nessa ingesta de água, nessa necessidade de água do corpo. Então, por exemplo, pessoas que elas moram em lugares quentes, né? Que praticam atividade física, que tem uma alimentação mais ácida, digamos assim, com mais teor de sal. Então, essas pessoas, elas precisam de uma maior quantidade de água. Entre outras pessoas que podem morar no lugar frio, né, já necessita mais. Um dos cálculos básicos que eu utilizo na clínica e que vocês podem fazer para vocês. Boa tarde, Jamile, seja bem-vinda. O cálculo, normalmente a gente faz o cálculo de para cada quilo a gente multiplicar pelo valor de 35. E aí você vai ter uma base de quanto você vai necessitar de água. Sendo que isso vai variar muito se você pratica atividades físicas de alta intensidade, entendeu? De outras atividades que você está fazendo. Esse cálculo é apenas para você saber o quanto o seu corpo precisa de água para funcionar bem, tá? E aí eu encontro muito na clínica, né? Como eu falei, por que eu trouxe esse assunto hoje para a gente começar nosso bate-papo? As pessoas falam assim, Joselita, eu não consigo beber essa quantidade de água, eu não gosto de água. Então, se você não gosta de água, você não gosta do sabor de água, porque eu particularmente amo água, eu bebo água o tempo todo, eu tô sempre em qualquer local que eu tiver, que você vai me ver com a garrafinha do lado. Por quê? Porque eu tenho a consciência de que para o meu corpo funcionar, eu preciso de água, certo? Então, se você não gosta de água, uma das maneiras que você pode estar fazendo isso é saborizando a água. Hoje a gente tem esse recurso de você pegar a sua água e saborizar, colocar um pedaço de fruta, uma erva, alguma coisa que você goste para dar um leve sabor àquela água. E aí você conseguir
fazer a ingesta adequada, certo? Outra coisa é a falta de água. Boa tarde, Nathalie. O que a falta de água pode fazer com o nosso organismo, tá? Boa tarde, Chile, seja bem-vinda. Então, assim, se eu não beber água, e eu já falei, né? E para quem tá chegando agora, eu vou repetir: o nosso corpo é composto de 70% de água. E a gente tem perdas, né, diárias através das fezes, através do suor, através da respiração, né, através do xixi. Então, eu preciso, no mínimo, repor essa água, no mínimo, certo? E aí, eu tenho que colocar água para que o meu corpo funcione. Então, boa tarde, Grazi, tudo bem? Então, para o meu corpo funcionar, ele vai precisar de água. E se eu não tomo água suficiente para meu corpo funcionar, o que é que pode acontecer? A primeira coisa é a desidratação. E aí tem alguns mitos, né? Que as pessoas falam, quando você tem sede, já é sinal de que o seu corpo está desidratado. Mas acontece que nós somos seres individualizados. Então, muitas das vezes, eu não vou sentir sede assim que meu corpo estiver precisando de água. Eu já vou sentir sede já quando o coitado já não consegue mais funcionar, entendeu? Porque algumas pessoas vão sentir sede logo e outras não. Então, a sede não seria um bom parâmetro. Quando você realmente estiver com sede, é porque a sua desidratação realmente já está lá em cima. E fora isso, à medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo algumas funcionalidades do nosso corpo. Inclusive a questão da habilidade de sentir sede. É por isso, por exemplo, que idosos e crianças, mais ainda idosos, eles não sentem sede. Já percebeu que idoso ele não sente sede? Se você não tiver ali, tome água, não sei o que, eles passam o dia sem beber água, porque eles perderam essa habilidade de sentir sede, entende? Então, não espere ter sede para poder fazer essa ingestão de água, tá? Uma outra coisa também que algumas pessoas falam bem assim: eu não tomo água, mas eu tomo suco, eu tomo refrigerante, né? Eu faço outras vias de líquido para o meu corpo e eu vou lhe dizer que não é a mesma coisa, tá? Porque a água, ela também traz alguns nutrientes que o corpo precisa, que às vezes, não necessariamente esses outros líquidos que você está tomando vão estar repondo essa necessidade, entende isso? Então, água, tomar água, você pode até tomar seus sucos, pode tomar seus chás, não tome refrigerante, eu não recomendo, mas, né, escolha de cada um. Mas vocês precisam tomar água, tá? Quando o corpo está desidratado, ele deixa de perder algumas funcionalidades. Então, você percebe logo na pele, uma pele ressecada, né? Os órgãos, eles ficam mais viscosos, o sangue, ele fica mais viscoso. E como nós temos água no nosso corpo todo, imagine que a célula sem água, ela também vai perder a funcionalidade dela. As articulações vão perder a funcionalidade dela, ou seja, seu corpo, ele não vai funcionar adequadamente porque ele está faltando um nutriente essencial, que é a água, tá? E aí, quando você não percebe, né? Porque, eu não tive sede, então tá tudo bem ainda. Como eu disse, a sede já é um recurso do corpo de pedir socorro. Muitas das vezes, sinais de que você tá desidratado, um cansaço extremo, né? Aquela falta de humor, porque o nosso cérebro, gente, ele tem uma composição muito grande de água e o nosso cérebro é um órgão altamente de grande atividade. Imagine que a gente está pensando bilhões, trilhões de pensamentos ao mesmo tempo, então o nosso cérebro, ele tem uma atividade intensa e ele precisa de água. Então, se você não está dispondo para o seu corpo e para o seu cérebro uma quantidade suficiente de água, aí é aquele momento que você está de mau humor. Será que não é falta de água? Você está desidratado? Uma dor de cabeçazinha chata que incomoda? Desidratação. Então, muitas das vezes, esses pequenos sintomas que a gente tem no dia a dia, muitas das vezes é o que?
falta de água. A gente não está bebendo a água corretamente. Isso eu tô falando de pessoas saudáveis. E quando a gente fala já em pessoas que têm algumas patologias, então, pelo amor de Deus, o corpo ele tá precisando mais de água ainda, entendeu? Então tá aquela dorzinha chata incomodando, beba água, certo? Tá com aquele cansaço, veja, começa a fazer uma reflexão. Eu já bebi água hoje o suficiente? Tá irritado, né? Porque quando você bebe água, você irriga o seu cérebro, o sangue ele começa a ficar mais fluido, ele irriga mais o seu cérebro, você começa a pensar com mais clareza, você começa a ter mais foco. Então imagine no momento que você tá muito cansado, que tá sem foco, sem concentração, faça uma reflexão. Como é que tá meu nível de água hoje? Entende? Então, vamos começar a refletir sobre essa questão do hábito de não beber água. E eu já falei no início, vou falar de novo para quem já chegou depois. Existe um cálculozinho que é uma base que a gente tem do quanto a gente deve beber água, que é a cada quilo a gente multiplicar por 35. E a gente tá. Só que isso pode variar. Se você já tem alguma patologia, porque, por exemplo, para determinadas patologias que você precisa aumentar essa ingestão de água, esse cálculo ele não funciona, já é outro cálculo. Então, esse cálculo é para suas necessidades básicas se você não tem uma outra atividade, por exemplo, atletas, né? Ou se você faz uma atividade de intensidade, você vai precisar mais do que além desse cálculo. Esse cálculo é básicozinho para você saber o quanto você está tomando de água, certo? Para quem tá aí, me responda, vocês estão bebendo água suficiente para o seu corpo funcionar? Como é que você quer que o seu corpo funcione se você não bebe água, certo? Então, não espere a sede para beber água. A desidratação, gente, ela estimula uma substância no nosso corpo chamada histamina. E a histamina, ela faz com que haja uma produção de dor, ela aumenta processos inflamatórios, certo? Então, ela facilita a questão da dor, ela facilita a questão da alergia, ela facilita a questão da asma, ela facilita a questão da constipação. Constipação não, que é um problema que se você perguntar em cada 10 pessoas, eu acho que 7 tem constipada. Por quê? A nossa alimentação, né, ocidental, muitas das vezes ela é pobre em fibras e pobre em água. E aí o que que acontece com o nosso organismo, né? Eu tenho um professor que ele dizia isso, eu amo essa frase. Você pode escolher água limpa quando você ingere, ou você pode escolher água de cocô, que é quando o seu corpo retira lá do intestino grosso, das fezes, e aí joga de novo para o corpo, afinal o seu corpo está precisando de água, certo? Então, qual água você está bebendo? Qual tipo de água você está bebendo? Limpa ou sujinha? Me diga aí. Ah, muito bem, Mike, mas você é geração fitness, né? Com a poderosa da Georgiane. Se você não beber, ela força você a beber, eu garanto isso. Então, parabéns, Mike, porque água é essencial para nossa vida. Água é vida, certo? Nathalie tá dizendo que só bebi um copo por dia, exatamente, né? Espero que agora tenha adotado a garrafinha, Nathalie. Isso bem, se adotou, parabéns. Veja que a vida, gente, imagine. Então, normalmente eu digo, não acredite em mim, vão lá e faça. Passe a beber mais água, certo? E aí, eu não gosto de água, faça com o seu remédio, certo? Então, normalmente, sabe o que é que eu faço aí? Minhas pacientes, porque eu não consigo beber essa quantidade de água, porque eu não gosto de água. Aí não se preocupe, então eu vou passar outro remédio aqui pra você, pra melhorar essa inflamação. Aí faço uma prescrição bem caprichada, né? Dizendo com o nome, aí eu coloco H2O, tantos litros, de tantas horas. Aí quando elas olham bem assim, o que é isso aqui? Eu disse água. Mas é água. Eu digo, não, não é água não, é o remédio. Você tem que tomar, entendeu? E só assim as pessoas, porque se não tomam para manter sua saúde, obrigatoriamente vai ter que tomar para corrigir a doença. É desse jeito,
São escolhas que a gente tem que fazer direito. Então, escolha fazer para já manter a saúde, para não ter que fazer obrigatoriamente durante um processo de doença, certo? Então, da mesma forma que eu falei que a água ela vai fazer, né, a liberação da histamina que vai produzir no nosso corpo, facilitar todos esses processos no nosso corpo, né, de alergia, processos inflamatórios, de asma, a constipação. Se você beber corretamente, né, os níveis de água, você vai, digamos assim, facilitar o trabalho das bactérias boas que tem no nosso intestino a produzir a serotonina, né? Porque eu já disse, 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, imagine que para você se manter bem, para sua saúde mental, você tem que beber água. Olha que mágico isso, que fantástico. Percebe? Então, aquela pessoa, aí você pergunta, até isso é questão de estudos mesmo. Você vai ver que as pessoas mais depressivas, né, de repente ansiosas, elas não tomam água. E aí, se você não tomar água, seu nível de serotonina também baixa. Por quê? Porque, como eu falei, se você não bebe água limpa, o corpo ele vai tirar água de algum lugar. Então, ele vai retirar lá das fezezinhas, né? Que dá o bolo fecal e bota de novo pro corpo. E é essa água que você tá bebendo. E talvez esse processo de estar retirando, as bactérias elas não têm como tá atuando, fazendo o seu papel corretamente. Ficou claro isso? Pronto, Nathalie disse que agora, graças a Deus, Nathalie, da garrafinha 24 horas, e Shirley falou o seguinte, interessante o que Shirley falou. Até quando eu tenho fome, bebo um copo de água. Isso é muito interessante, Shirley, porque é o seguinte, o nosso centro da sede e da fome no nosso cérebro, ele é bem juntinho. Aí, às vezes, você acha que você tá com fome, mas na realidade você tá com sede. Entendeu? É tanto que aí você bebe água, a fome passou. Porque o centro, ele é bem juntinho um do outro. Centro da fome, centro da sede. Entendeu? E é uma das recomendações, às vezes, que eu digo pro pessoal. Porque eu tô com fome, eu tenho compulsão, não sei o quê. Beba água, porque às vezes não é fome, é a água, é a sede, é a desidratação, que o corpo, é a necessidade que o corpo tá tendo de água. Entende? Perfeito, você colocar aí. Muito obrigada. Entendeu? Então, assim, já sabemos que a falta de água, né, ela vai dificultar todo o nosso processo do nosso corpo, todo o processo de funcionamento do nosso corpo, ele precisa de água para funcionar, né? E aí, hoje, a gente ainda se depara com uma situação. O nosso corpo, para ele funcionar bem, ele tem que estar alcalino, tá? E a nossa alimentação ocidental, ela deixa o nosso corpo muito ácido, tá? Os bebês, eles nascem com o corpo mais alcalino e à medida que eles vão crescendo com toda essa alimentação alterada, o corpo ele vai se tornando mais ácido. A água, para ela também fazer esse efeito de alcalinizar nosso corpo, ela precisa também estar no nível alcalino, ela precisa ser uma água de boa qualidade, né? Aí a gente entra nesse viés do nosso estilo industrializado, que muitas das vezes tem águas que, se você for fazer o teste, você for lá ver no rótulo pH dela, ela tá ácida, é uma água ácida, entendeu? Então a água, para ela ser realmente de boa qualidade, ela precisa ser alcalina, para ter esse efeito. E aí a gente também pode alcalinizar o nosso corpo, não somente com a água, mas também alimentos, entendeu? Tem alimentos que eles são alcalinos, porque a nossa alimentação ocidental, ela é muito ácida. Ela termina acidificando o nosso corpo e a maioria dos processos de doença, dos processos patológicos, eles são por conta do meio ácido, entendeu? É tanto que algumas doenças, você melhora esse meio, melhora o pH do seu corpo, torna mais alcalino, você melhora a inflamação,
você melhora determinadas alergias. Então, uma alimentação mais alcalina é interessante, certo? Para você melhorar o pH do seu corpo. E aí eu já chamei uma colega nutricionista para a gente falar, né? Talvez próxima semana elas possam, de como é que a gente pode melhorar a acidez do nosso corpo. Porque um corpo ácido, ele é propenso a inflamações, certo? Ele é propenso a mais infecções, ele é propenso a muitos processos patológicos. Então, quanto mais a gente alcalinizar o nosso corpo, melhor o funcionamento dele. Então, a água, né? Já deixo aqui o alerta para vocês verificarem sempre se a água, quem compra água mineral, essa questão de outras águas, verificar sempre o pH. Se esse pH tá ácido ou alcalino. Um pH ácido, ele não é interessante, tá? Ele não vai muito cumprir essa função. Porque a água, ela tem determinados nutrientes que também são necessários para o nosso funcionamento do organismo, certo? Vocês têm alguma dúvida, gente? Até aqui tá tudo tranquilinho, posso continuar? Ok? Então, assim, aproveitando que eu tô falando da água, né? E vou aproveitar para falar um pouquinho da questão do sal, dessa junção do sal. Uma forma da gente estar melhorando não só a alcalinidade do nosso organismo, mas também os processos inflamatórios, porque, como eu falei, nossa alimentação ocidental, né, que ela é muito ácida, ela termina inflamando o nosso organismo. Então, a maioria de nós estamos com o organismo inflamado. E aí, hoje a dica que eu deixo, fora a importância de vocês estarem bebendo água, gente, por favor, a partir de hoje, implementem o consumo de água. Não gosto de água, Joselita, tente saborizar a água para ver se você vai adotar. Mas, mesmo assim não gostei, não importa, tomo como remédio. Eu vou beber água, é meu remédio. E aí estabeleça de quanto tempo. Porque se você estiver doente, você não vai obrigatoriamente tomar um remédio? Vai, senão você é pior. Então, tome água. Já que não gosta, eu não gosto de água saborizada, não sei o que, tome como remédio. Não. Remédio você gosta de tomar? Não, mas toma. Então, tome água como remédio. Eu amo água, eu acho o sabor da água maravilhoso, entendeu? E aí vocês comecem a mudar o seu mindset. Comecem a mudar a mentalidade, né? De que não olhe para a água já com cara feia, com cara de ódio, porque eu vou tomar essa água. Não, olhe para ela com cara de amorosidade, de gratidão. Muito obrigada, porque eu sei o quanto bem você vai fazer para o meu corpo. Comece a fazer isso, você que não gosta de água, para ver se muda essa mentalidade e a partir daí você vai ver quantos benefícios você vai ter, certo? Isso que eu tô falando, gente, de você olhar para a água e conversar para mudar a sua mentalidade, o seu mindset, não é bobeira não. Existe estudo já, né, que teve um cientista que ele fez com relação à água, a ver as moléculas de água, o quanto ela mudava de acordo com os sentimentos, de acordo com as palavras que a pessoa falou, entendeu? Então, por exemplo, ele começou a separar, congelou águas, e aí isso foi feito experimento com água e foi feito com arroz também, mas eu vou falar só da água. Ele congelou, né, bloquinhos de água, e aí determinadas copos ele expôs a músicas de rock, ele expôs a música clássica, ele expôs a preces, a oração, ele expôs a pessoas com muita negatividade, com palavrão, entendeu? E aí ele percebeu, ele comprovou o quanto as moléculas de água elas mudavam de acordo com o padrão de vibração que essa pessoa emanava. Eu coloquei até algumas fotos do estudo, deixa eu ver se eu consigo, da outra vez eu não consegui, mas eu vou tentar aqui, para ver se vocês, aqui era não sei se vocês estão vendo, aqui a molécula da água antes da prece, e embaixo como ela ficou, olha que lindo, né? Aqui, como ela ficou com a exposição de algumas coisas de Hitler, né?
aqui, ó, de um rio poluído, e essa de baixo com palavras de amor, certo? Então, essas são apenas algumas figuras que eu tô colocando desse estudo dele, de quanto as palavras podem mudar. Então, a partir de hoje, se você não gosta, comece a falar com sua aguinha para você mudar esse mindset. E fora isso de falar, esse estudo, gente, para mim, ele é fantástico porque ele mostra o seguinte. Imagine vocês que nós somos 70% de água, não foi isso que eu falei no início? Imagine que você, a partir de hoje, vai começar a vibrar palavras de carinho, né? De positividade, fazer orações, o quanto suas moléculas vão mudar. Se esse estudo mostrou o quanto a molécula da água, ela muda a sua forma de acordo com a vibração que é emanada para ela, isso quer dizer que a sua forma, o seu corpo, as suas moléculas de água, que é a maior quantidade no seu corpo, elas também podem mudar com a maneira de que você vibra com você mesmo. Então, seja mais carinhoso com você, tenha mais paciência, se perdoe mais, né? Ore mais, eleve seus pensamentos, tenham pensamentos positivos, sorria mais, porque tudo isso, não sou eu que estou dizendo não, é o estudo que está falando, pode mudar as moléculas do seu corpo. Isso não é incrível, gente? Eu acho isso maravilhoso. Então, não acreditem em mim, façam e vejam, de repente, pequenos detalhes de sua vida podem estar mudando. Que melhorou o seu cansaço, aquela dor de cabeça chata que eu tinha, de repente eu não tenho mais, né? Aquele mau humor, aquela falta de concentração, de repente pode estar melhorando, né? A questão de ser mais positiva, porque eu mudei a forma de como olhar para mim mesma. Então, façam isso, experimente. Bruno, Luísa, Islene, né? Rainara, sejam todos bem-vindos. A gente já está quase no finalzinho, que hoje foi um bate-papo sobre como a importância, como a água ela pode estar nos ajudando na nossa saúde física e mental, ou a falta dela também pode estar nos prejudicando. Tem alguma dúvida aí, pessoal, para a gente tá falando? Então, uma dica que eu quero trazer para vocês, né, que eu comecei a falar e aí eu mudei com relação à vibração da água, o sal, certo? O sal, já que eu falei que a desidratação, né, ele pode facilitar a produção de histamina, que vai ocasionar processos inflamatórios, que vai alergias, né, constipação, entre outras coisas. Você pode estar melhorando, né, todo esse processo inflamatório do nosso corpo, já que eu falei que a falta de água, a questão da nossa alimentação ocidental, elas estão tornando o nosso corpo mais ácido, e isso faz com que se instale mais facilmente as inflamações. Então, minha dica de hoje, né, além de você aumentar a sua ingesta de água, é fazer um composto de sal integral. Aí, vocês podem me perguntar, qual a diferença, Joselita, do sal integral e desse sal que a gente come, esse sal refinado? O sal refinado, como o nome já está dizendo, ele é refinado, ele para se tornar esse sal todo branquinho, né? Ele é passado por um processo químico muito grande e ele é retirado alguns nutrientes dele, certo? Potássio, magnésio, nosso corpo precisa do potássio, né? E aí, nessa refinação, ele deixa somente o cloreto de sódio. E aí, só o cloreto de sódio, por si em grande quantidade, né? O pessoal, aí é onde vem os mitos. O sal faz mal. Mas não é que o sal faça mal, mas o tipo de sal, entende? Então, esse sal refinado, ele em grande quantidade, ele aumenta a probabilidade de algumas doenças, tá? Então, eu recomendo para vocês que comecem devagarzinho a trocarem o sal refinado pelo sal integral. E qual a diferença, Joselita? Justamente o nome está dizendo, ele não é
retirado tanto essas substâncias que são essenciais pra gente, entendeu? Ele é um sal marinho que tem todas as propriedades da água do mar e com menos retiradas do que o outro do sal refinado, que deixa somente cloreto de sódio, tá? Então, para quem já tá, e todos nós tá, então eu recomendo aquelas pessoas que têm dor de cabeça frequentes, né, muito cansaço e tudo mais, que pode ser um processo inflamatório, vocês fazerem uma composição da água com o sal integral. Vocês vão pegar meia colherzinha de café, preste atenção, gente, é meia colher, sabe aquela colherzinha de café pequenininha? Vocês vão pegar meia colher dessa, colocar em 1 litro de água e vão beber durante o dia. Esse processo ele vai ajudar um pouco, né, na questão da desinflamação, porque ele vai estar incluindo alguns minerais que a gente necessita e que, de uma forma geral, a nossa água, que também não é de boa qualidade, vai estar fornecendo. Então, hoje é a minha dica para vocês, dica de saúde: aumente a ingesta de água, certo? E se puder, se quiser desinflamar o corpo, acrescente essa meia colherzinha de sal integral, ok? Dúvidas? Querem falar mais alguma coisa? Senão eu vou me despedindo por aqui, o nosso papo de hoje. Querem falar? Bruno, já tem um tema para você, viu? Tô com saudade de você na nossa live. Já tem um temazinho aqui pra gente ir trabalhando. No mais, gente, então agradeço a participação de todos vocês. Sigam essas dicas, não acreditem em mim, façam e vejam os resultados, tá? Uma excelente término de semana para todos, que Deus nos abençoe imensamente, que tudo seja leve na nossa vida. Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau.